Esse aqui está... Oi. Agora sim. Oi. Ok? Ao vivo? Podemos começar? Pessoal, então, todos e todas sejam muito bem-vindos à nossa continuidade da programação aqui na Casa da Educação e Inovação Ambiental, o nosso CISEB. Nós estamos numa programação super especial, paralela à COP30, e hoje nós temos assim a honra de receber essa mesa, né, altamente qualificada, com a presença da professora Marilena Loureiro, pesquisadora da UFPA, lá do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos do NAIA, e também aqui eu tenho o professor doutor, né, Marcos Sorrentino, que é da diretoria do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, que muito nos honra aqui com a presença dos dois. A nossa mesa, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o currículo da educação ambiental, né, logicamente falando um pouco da esfera, né, escolar, do ambiente escolar, mas eu sempre costumo dizer que a gente, quando a gente fala da educação ambiental no ambiente escolar, a gente não pode deixar de falar também nos ambientes não formais. E a educação ambiental, ela precisa ultrapassar os muros da escola, ela precisa estar dialogando diretamente com a comunidade. Eu vou tratar um pouquinho sobre a política estadual do Estado do Pará, uma política inovadora, né? Nós estamos tendo a oportunidade agora aqui na COP de falar um pouquinho sobre essa experiência do Estado do Pará, né, que está propondo a inclusão desse novo componente na sua rede. E quando a gente fala sobre a política do Estado do Pará, geralmente a gente imagina que a política do Estado ela se resume a esse componente. Não é, né? A política do Estado se transformou numa lei, a Lei 9.981/23, em 2023, então, ela foi instituída, e ela tem alguns eixos prioritários. Então, ela não se restringe apenas a um componente de educação ambiental. Então, nosso grande marco foi a lei, essa legislação estadual, e dentre esses eixos prioritários, nós temos, lógico, a inclusão na proposição do componente de educação ambiental em todos os níveis, desde o primeiro aninho, né, dos anos iniciais até o terceiro ano do ensino médio. A gente também, em parceria com os anos iniciais, com o programa Alfabetiza, de promover a alfabetização ambiental nos anos iniciais. Aqui eu abro um parênteses para falar sobre a experiência que nós tivemos com a Unicef na construção de material pedagógico através de contação de histórias. A Unicef, em parceria com a nossa rede, produziu cerca de 62 histórias, né, materiais voltados para o nosso contexto local, né, sobre lendas amazônicas, sobre questões ambientais, ou seja, então, a partir, né, da primeira infância, já começa a ser trabalhadas as questões ambientais na alfabetização. Hoje nós temos uma transferência direta de recurso para a escola, uma descentralização, e onde a escola que recebe esse recurso, ela tem que aplicar um percentual em projetos de educação ambiental. Então, um grande gargalo que nós temos, né, nós que vivenciamos a educação básica no Estado do Pará, eu particularmente há 30 anos, a gente sempre se deparou com esse problema do repasse de recursos, né, de ter recurso para o professor exercer suas atividades. E hoje, né, a política, através, né, desse eixo, proporciona uma viabilidade da organização do recurso, né, e da aplicação do recurso em projetos ambientais. O quarto eixo é o eixo que nós estamos aqui vivenciando, né? A política ela precisa também entregar algo físico, e ela se concretiza com um espaço desse de inovação, mas com a vertente, né, com a transversalidade da sustentabilidade, né, perpassando sobre tudo que se tem de novo aí de inovação, cultura make, robótica, inteligência artificial, prototipagem. Então, tudo isso é abordado aqui onde nós estamos agora, no Centro de Inovação e Sustentabilidade. Então, o CISEB também é, né, eu diria que um produto, um grande eixo da nossa política. A questão dos selos e
e reconhecimento de boas práticas, também isso aqui é muito importante para a gente, reconhecer e valorizar, ninguém está criando nada novo, existem escolas com projetos maravilhosos sendo realizados há muito tempo, né? A professora Marilena, que está aqui ao meu lado, a professora Ludetana, grandes referências na educação ambiental, acompanham escolas estaduais e municipais, sabe que existem muitos projetos acontecendo e que agora a gente quer, de certa forma, valorizar, reconhecer e, eu diria que, democratizar essas boas experiências. E, logicamente, a SEDUC, né, com parceiros, a gente está tentando promover ainda mais e expor ainda mais essas boas práticas para toda a nossa rede. Anteontem, uma parceria com o Instituto Limpa Brasil, uma grande ação que nós fizemos no Dia Mundial da Limpeza, né, que mobilizou inúmeras escolas nossas da rede, e anteontem foi feito foi dado o resultado final, onde nós tivemos escolas nossas premiadas a nível, né, regional, né, com o primeiro lugar em fotografia e também com ação. Então, o Instituto Limpa Brasil é também um grande parceiro nosso, assim também como outros, que vem, né, criando esse reconhecimento. E o último grande pilar da política é fomentar esse protagonismo infanto-juvenil na nossa rede. A gente ficou extremamente feliz, o professor Marcos teve a oportunidade de estar aqui na nossa conferência estadual, viu aí como é que foi toda a movimentação, e a SEDUC, né, o governo do estado, não tem medido esforços para proporcionar esses espaços de discussão, desde o espaço, né, começando lá na base, na escola, passando para a esfera municipal e também culminando na nossa conferência estadual, que fez com que nossos alunos chegassem em Brasília super preparados. Uma fala também que eu acompanhei do nosso ministro Camilo Santana, dizendo da impressão que o nosso presidente Lula ficou com os estudantes, né, na conferência estadual, com o preparo que esses alunos chegaram, né, nessa etapa da conferência. Então, isso tudo, logicamente, é um esforço que nasce na escola, nasce lá com os professores, e que a SEDUC tem, né, acho que eu diria que uma obrigação de fomentar esse protagonismo infanto-juvenil. Então, a gente fica muito feliz quando chega até nós alunos que foram premiados recentemente, uma aluna nossa do 9º ano foi premiada na etapa regional, representando a região norte, na Feira de Ciências e Inovações Energéticas. Então, ela foi a campeã, viajou. Vou dar aqui um spoiler para vocês, nós estamos em parceria com a OCDE PISA e realizamos, pela primeira vez no mundo, uma prova de avaliação de alfabetização climática. A OCDE, ela, através do PISA, quer realizar essa prova de percepção dos nossos jovens e utilizou aqui o Estado do Pará em parceria para que nós realizássemos essa prova piloto. A prova aconteceu agora em agosto e agora, sexta-feira, nós vamos estar divulgando esse resultado lá no Museu Guild, às 17 horas, junto com o escritório da OCDE de Paris, que estão aqui também, né, participando da COP. E para eu costumo dizer que eu não vou ser humilde agora, professor. Não foi surpresa nossa que nós tivemos alunos que tiveram notas excelentes. Então, nós tivemos dos alunos que participaram, cerca de 80 alunos nossos da rede tiveram nota excelente numa prova, né, numa avaliação, né, de alfabetização climática de um nível internacional. E o aluno que teve a melhor nota vai estar lá com a gente recebendo o certificado da Secretaria e da OCDE nessa avaliação climática, onde a OCDE quer, a partir de 2029, implementar também essa avaliação, né, em todo o mundo. Tentar aqui ser breve, porque eu, logicamente, vou precisar quero ouvir a voz da professora Marilena e do professor Marcos Sorrentino, falar um pouquinho sobre essa política. Ela tem um grande carro-chefe, que é a produção do material pedagógico, que são nossos cadernos. Nós temos expectativa de aprendizagem desde os anos iniciais. O que é que a gente imagina que a gente quer que os alunos dos anos iniciais aprendam? Compreender o meio ambiente, adotar boas práticas, construir essa sensibilização, né, ambiental e essa crítica inicial. É um grande carro-chefe nosso pedagógico, promover
essa educação ambiental crítica, né, transformadora, né, e promovendo esse protagonismo dos nossos estudantes. Eu costumo fazer um recorte de um exemplo de uma atividade que os cadernos propõem, mas, lógico, o professor tem total autonomia de dentro dos seus espaços, fazer as suas adaptações. É uma feira de economia circular que os cadernos promovem, onde os alunos e as turmas são orientadas a levar materiais, calçado e roupas, brinquedos que não utilizem mais, recebem isso é a atividade que é proposta, mas o professor lá tem total autonomia de fazer. Recebe um voucherzinho, que seria um valor, né, correspondente a X, e depois é culminado lá com uma grande feira, né, num dia onde vai poder trocar aquele valor que ele entregou por outros produtos que ele pode também reaproveitar. Então, é fomentando desde as séries iniciais essa conscientização pelo consumo, eu diria, sustentável. Nos anos finais, a gente destaca aqui a questão do protagonismo infanto-juvenil, a consciência climática já começa a ser abordada nesses materiais, e eu chamo a atenção que sempre nos anos finais, os cadernos material pedagógico, eles estão voltados para atividades mais práticas, atividades de intervenção. Assim mesmo, como eu falei ainda há pouco, nessa intervenção no 4º, 5º ano, é proposto de fazer essa grande feira de economia circular. No 9º ano também é proposto que os alunos tenham também uma atividade prática, né, de intervenção, né, na sua comunidade, na sua realidade. E no ensino médio também não é diferente, né? A gente aborda os temas como emergência ambiental, impacto ambiental, pegada ecológica, preservação e conservação, capacidade de carga e sustentabilidade, discute um pouco os modelos econômicos, a bioeconomia, né, sempre promovendo esse protagonismo engajado à intervenção. Então, o 2º e o 3º ano também, os alunos são convidados a entender o meio ao qual eles estão inseridos e, a partir daí, atividades que são de intervenções no meio ambiente. Vou tentar aqui dar um exemplo, por exemplo, de uma atividade que tem no 7º ano, que eu chamo muita atenção, e eu tenho certeza que a professora Marilene e a professora Ludetana, quando eu tenho a oportunidade de conversar, ela, né, se reconhece muito nessa atividade, que é quando a gente provoca uma discussão sobre modo de vida e consumo, né? Então, existe uma atividade no caderno que é, usando uma linguagem bem local, que é viajar e abicorar. O que podemos aprender com os modos de vida? E essa atividade, ela promove eu diria, um passeio por diferentes contextos da nossa região, desde o sul do Pará, em Cumaru, Oriximiná e Belém. E aí os alunos são convidados a entender como são os modos e os meios de consumo naquela região, visitando feiras, visitando o comércio local. E aí a gente usa como exemplo uma atividade que eu tenho certeza que a professora aqui vai se reconhecer, que é o rolê do Ver o Peso, por exemplo. Né? Que é uma atividade que a gente coloca aqui, que se você quiser saber mais, acesse lá o site, que você vai conseguir, então, entender esse rolê do Ver o Peso, professor. É uma atividade que a professora Ludetana e a professora Marilena sempre, né, promovem, e a SEDUC tem também participado com o nosso estudante, onde os estudantes vão para o mercado do Ver o Peso e conhecem ali, né, a realidade local, a cultura, né, o consumo, mas também visualizam ali, né, situações que poderiam, né, ser melhoradas com relação ao desperdício, com relação ao saneamento. Então, assim, de maneira geral, os materiais pedagógicos sempre procuram que os estudantes, eles reconheçam o seu território, reconheçam o seu espaço e pensem em maneiras de intervenção, né? A gente não pode deixar de falar da formação continuada, né, que também é um grande... Acabei trocando uma palavrinha ainda há pouco, vou falar aqui de bastidor, com a professora Marilene, o professor Marcos Sorrentino, da importância, né, de que esse material chegue ao professor, mas também que ele chegue apoiado através de informação. Então, esse material não pode chegar de maneira isolada. O professor precisa de um apoio pedagógico. E a SEDUC também vem promovendo formação continuada, né, tanto a nível, né, lato sensu com especialização,
Nós temos também outros parceiros, a própria Universidade Federal do Pará e o MEC também disponibilizou curso de aperfeiçoamento em educação ambiental. Me chamou muito a atenção uma fala do ministro Camilo, né, que disse que no estudo recente feito, aponta que cerca de apenas 1,8% dos professores da educação básica tem uma formação de curso de educação ambiental até 80 horas. Né? Ou seja, precisamos investir na formação desses professores. A gente pode fazer um esforço enorme aqui na parte pedagógica, construir material, dialogar com a rede, ajudar a construir, mas o professor precisa de apoio para desenvolver outras atividades, não somente apoiada no material, mas também de outras maneiras. E aí a gente imagina, né, o Estado também ofereceu especialização em educação ambiental, né, como eu frisei, mas o que a gente quer, né, que através dessa formação continuada, né, e através da política, os projetos deixem de ser projetos individuais de alguns professores de maneira isolada, né, em algumas escolas, ou então até mesmo de maneira fragmentada, sem continuidade. Às vezes, eu que vivenciei isso muito em escola, quando o professor era uma liderança num projeto da educação ambiental, mas quando ele saía daquela escola, o projeto morria. Né? Então, a gente tem muitos exemplos disso. Né? Eu tenho aqui na minha equipe, quando nós formamos nossa equipe de educação ambiental, né, professora Ana Cláudia, professora Tayana, que eram liderança, eram educadoras ambientais nas suas escolas, mas eu tenho certeza que quando sai essa referência da escola, né, esse professor que é uma liderança na escola, o projeto não tem continuidade. A gente, lógico, imagina que é necessário se formar também essas lideranças. A educação ambiental, como componente, ela pode fomentar, ela pode vir a fomentar eu diria que essa interlocução com um profissional que é o ponto focal, mas trabalhando de maneira transversal com as outras áreas do conhecimento. A gente percebeu isso muito, professor Marcos Sorrentino, professora Marilena, nas feiras, nos encontros, professores que a escola, quando vinha apresentar um projeto, não era o professor de educação ambiental que estava apresentando o projeto, era a escola com um ponto focal do professor de educação ambiental e professor de matemática, de história, de linguagem, toda uma equipe que estava apoiando os projetos de intervenção. Então, a gente acredita muito nisso, né, para que a gente consiga ter um processo integrado, um caminho, né, curricular no decorrer dos anos, para que a gente consiga, então, formar esse estudante em nossa rede com esse perfil, né, crítico, emancipatório e como um protagonista que a gente imagina que seja. Nós realizamos, a gente vem fazendo acompanhamentos também, né, de como é que está monitorando, né, a implementação e a percepção do nosso estudante. Nós fizemos dois grandes monitoramentos ano passado, na verdade, um ano passado e outro esse ano. Um foi com um parceiro Almotriz, que nós procuramos tentar identificar a percepção desse nosso estudante com relação à sustentabilidade. Um ponto nos chamou a atenção, que é ainda cerca de 1/3 dos nossos estudantes não ter entendimento ou pertencimento que eles fazem parte da Amazônia. Isso nos chamou muito a atenção. Isso, assim que o resultado saiu, nós começamos, então, a fazer um processo de formação. Nós temos o nosso centro de formação, nós temos formadores nas diretorias regionais e começamos, então, a fazer um processo de pertencimento à localidade. Você pode dizer, poxa, professor Mauro, mas como assim os estudantes não se reconhecem a Amazônia? O Pará, com a Amazônia, ele tem uma sociodiversidade enorme. Nós temos vários contextos, várias culturas. Né? Alguém falou, numa dessas falas recentes na COP, que o Pará poderia ser muito bem um país, porque cada localidade tem uma realidade diferente. E existem, né, regiões do nosso estado que têm uma influência cultural diferente eu diria, da mais tradicional, né, da mais próxima ao indígena, ao quilombola, ao ribeirinho. E com isso pode ser reflexo dessa percepção. E aí nós realizamos até, né, como um movimento de resgate disso, uma grande mobilização que culminou no Dia da Amazônia, né, no dia 5 de setembro. Aqui eu trago, para quem está nos acompanhando aí nas imagens,
chegaram inúmeros, né? Foram inúmeros cards de escolas promovendo eu diria que esse resgate, esse pertencimento ao Dia da Amazônia, que foi um evento que marcou muito essa necessidade, né, da escola, de estudante sentir pertencente a esse nosso território. E agora, mais recente, eu vou dar aqui um spoiler para vocês que estão nos acompanhando, né, falei aqui um pouquinho no início, nós realizamos esse ano, né, junto com a OCDE, uma prova de avaliação de alfabetização climática. Essa avaliação ela ocorreu em agosto, nós fizemos um piloto em junho, em agosto foi feito com cerca de 8.000 estudantes nossos da rede, uma prova de avaliação eletrônica, e o resultado vai ser entregue agora, amanhã, dia 14, às 17 horas, lá no Museu Guild. E aí, né, eu também já recebi, logicamente, o relatório, e desse relatório preliminar, nos deu muita alegria, né, ver que alguns estudantes nossos tiveram um desempenho excelente, né? Então, é lógico, a gente tem que melhorar muito, precisamos enfrentar a questão da formação dos professores, né, ampliar esse diálogo com a nossa rede, mas assim nos sentimos muito felizes com esses resultados preliminares, com esse resultado de alguns alunos que tiveram uma nota excelente. O nosso fortalecimento, já chegando aqui para a minha parte final, no meu comentário, né, a questão do nosso fortalecimento e engajamento da juventude, né, falei há pouquinho da Conferência Paraense Infanto-Juvenil, que foi um preparatório para a Conferência Nacional, foi um sucesso, nós conseguimos reunir no nosso centro de convenções cerca de 3.000 educadores, professores, estudantes, onde nós ampliamos a conferência, além do debate dos delegados, para que também houvesse a oportunidade que as escolas participassem, tivesse também, né, a participação, e foi assim extremamente proveitosa. Tivemos a honra de ter o professor Marcos Sorrentino participando desse momento e acompanhando, né? E daí, né, não podemos te falar dos projetos que caminham muito eu diria que nessa fomentação pedagógica da política de educação para o meio ambiente. E destaco aqui, trago alguns, mas eu posso dizer que as escolas se mobilizaram, né, durante as suas conferências locais, né, na escola municipal, mas eu vou aqui dar um destaque, né, a algumas, mas nós temos aí no radar cerca de 80 projetos de sucesso acontecendo na nossa rede, né? Destaco um projeto da escola Ruth Rosita, que foi a criação do repelente de andiroba, e eu fui procurar saber detalhe como se deu esse processo. A professora do componente, junto com a direção, essa escola fica no bairro do Guamá, bem próximo à Universidade Federal do Pará, né? Região periférica. Eles saíram e foram até uma região das ilhas conhecer uma senhora que faz a extração da andiroba. Então, ouvia-se falar da andiroba, mas não se conhecia o processo de extração. E aí, então, eles foram conhecer esse processo de extração, em parceria com a UFPA, com o laboratório, foram fazer a produção desse óleo, né, em laboratório, e daí produziram, com o apoio também da universidade, um repelente de andiroba, mas valorizando essa cultura local, conhecendo esse saber local. Projeto também da escola João Carlos Batista, que também reaproveitamento de resíduos, né, sabão ecológico. Escola de Capitão Poço, temos uma grande liderança lá, o professor Altieres, que é uma grande referência e mobilizador da nossa rede. E temos dois projetos que nos chamam muita atenção com a relação climática. Né, o projeto da Escola Salesiano, onde eles desenvolveram, em parceria também com a universidade, placas térmicas reaproveitadas a partir do caroço de açaí. E essas placas térmicas, elas geram conforto térmico. Então, é um protótipo, né, mas já testado na universidade, que aponta que, se você utilizar essas placas térmicas, dá um conforto, por exemplo, para a sala de aula. Né, falamos aqui várias vezes, temos ouvido, né, bastante sobre o quanto o calor, né, a alta temperatura impacta na aprendizagem, impacta no conforto dos nossos estudantes.
E um outro exemplo é a escola Bento XV, já dos anos iniciais, anos finais, que implementou lá o teto verde. Né? Nossas escolas ainda são construídas, né, naquele formato tradicional, cimento, pouca arborização, pouco verde, e a escola transformou um pátio da escola, que era praticamente quase que não havia participação de crianças, construíram carramanchões, né, vasos e plantas, e outro se tornou um espaço de convivência, né, afetando diretamente o microclima da escola. Então, esses projetos todos nasceram dentro da escola, projetos que vieram para a conferência e hoje estão aí como resultado de tudo isso. Tá? Inovação e sustentabilidade, nós estamos aqui no CISEB, que é eu diria que um grande carro-chefe de falar sobre inovação e sustentabilidade. Mas, por último, aqui eu quero dar um spoiler para vocês, que é como resultado desse processo de formação, né, nós criamos um projeto chamado Projeto Sementeiras, que é justamente fazer com que os nossos professores também tivessem a oportunidade de relatar suas experiências. E nós vamos estar lançando na próxima semana, né, uma revista, uma edição especial com relato de experiência desses professores. Né, são 12 artigos traduzidos em espanhol e em inglês. A professora, né, que colaborou, a professora Vera Lobo, que fez a tradução em espanhol, né, que está aqui presente nos prestigiando, né, e esse material também será importante para a gente divulgar aí as boas práticas dos professores. Tem um relato de uma professora, vou dar aqui mais detalhe, né, sobre uma professora de educação indígena, que ela faz uma referência enorme sobre a importância da educação ambiental trabalhando no contexto indígena, mas eu vou deixar, né, para que vocês conheçam assim que nós fizermos o lançamento, e aí então vocês vão ter acesso a todo esse material belíssimo da produção dos nossos professores, trazendo os relatos de experiência que eles estão tendo aí nas suas localidades. Bem, pessoal, é isso, né? Obrigado. Tentei aqui ser breve, nós temos aí um tempinho aí, então agora, como eu falei demais, eu queria ouvir a professora Marilena, o professor Marcos Sorrentino, né, e também que possam colaborar nessa nossa mesa nesse dia de hoje. Obrigado. Obrigado, Mauro, prazer enorme. Queria inicialmente cumprimentar meus colegas nesse processo de diálogo. Então, cumprimento o professor Mauro, o professor Marcos Sorrentino, e em especial vocês que estão aqui conosco nessa plateia. Queria cumprimentar o nome da minha amiga Simone, que está ali atrás, foi um prazer revê-la, Simone querida, e a todos que nos acompanham, né, via YouTube. Dizer que nós vimos, né, da construção de discussão teórica em torno da educação ambiental dentro do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que é o NAIA, um centro interdisciplinar na Universidade Federal do Pará. Dentro do NAIA, o Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Meio Ambiente, que é um grupo que eu lidero, um grupo que já tem 27 anos de trajetória na área específica, né, no campo teórico da educação ambiental, com políticas e práticas de ensino, pesquisa e extensão, pensando que lugar é esse que a gente precisa construir para a educação ambiental, né, a partir da compreensão necessária de que a gente não dá conta mais de se relacionar com a educação sem que ela necessariamente se bane na problematização das nossas múltiplas realidades amazônicas, em estando nas nossas múltiplas Amazônias. Então, é desse lugar que eu queria me relacionar com o objeto da mesa, né, com esse convite para tematizar a educação ambiental em perspectiva transformadora, emancipatória e suas relações com as práticas curriculares. No âmbito do NAIA, nós somos um núcleo da universidade que há mais de 50 anos vem construindo pesquisa nesse campo da análise das políticas de desenvolvimento regional e do como, portanto, essa política se constituiu, diríamos, às avessas das necessidades das populações regionais, né?
a análise que Mauro traz dos resultados da pesquisa de percepção, por exemplo, né, do como os alunos se relacionam com esses campos de questões socioambientais, como se dirigem a pensar a sustentabilidade, vão nos indicar um pouco disso, da ausência dessa percepção ou de uma percepção ainda muito fragilizada. E aí isso, para nós, se relaciona com o que seria a política de desenvolvimento construída na relação com a região, que, de forma mais ampla, é a política de desenvolvimento instalada para o país, né? A lógica civilizatória que norteia nossas ações, uma lógica que foi separando sociedade de natureza, né? E nos dizendo de uma quase visão dicotomizada, né? Que nós não somos natureza. Então, o que a gente vem fazendo no NAIA e no âmbito do nosso grupo em específico, e dos vários grupos que constituem pesquisas nesse campo, desconstruindo essa imagem. Primeiro precisa romper com essa compreensão, né? E a partir do que está lá no preâmbulo da Carta da Terra, né? Compreender que nós somos natureza, e nesse sentido, toda vez que a gente fala de degradação socioambiental, a gente está falando de degradação humana, a gente está falando da necessidade de pensar processos educativos que consigam nos mobilizar a andar numa contramão, numa contralógica e compreender que não é mais possível se dirigir a qualquer prática educativa sem que ela nos mobilize à compreensão ampliada das nossas realidades, e é um foco em campos de práticas, eu diria, né? A gente precisa construir condições de fazer transposição dos avanços teóricos, enfim, políticos, práticos e legais, né, em campos de concretude nas ações escolares. Acho que esse é o nosso maior desafio, e esse é o desafio que a política estadual de educação para o clima, de algum modo, se dirige a enfrentar dentro do estado do Pará, né, e a gente diria, em termos nacionais, a nossa última pesquisa mais panorâmica do que é educação ambiental nesse país, ela é do meio dos anos 2000, né? E ela se relaciona com aquela compreensão que já tinha no início dos anos 2000, a partir dos dados do Censo Educacional, de que 94% das escolas diziam que faziam educação ambiental, né? Então, o MEC, via CECADI, o INEP, a AMPED, né, se aproximou da necessidade de tentar compreender que fazer era esse. E isso lá no meio dos anos 2000. Né? E é daí que vem aquele título curioso, não sei se vocês da área de educação ambiental vão lembrar, que chamava O que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental. Esse era o título da pesquisa. E os resultados nacionais, eu estou me referindo a essa pesquisa porque ela foi a última, digamos, de grande escopo em termos nacionais. E esses resultados, desde lá, já nos diziam de que a educação ambiental ainda se coloca para nós em campos de fragilidade do ponto de vista da sua inserção numa perspectiva estruturante em campos de política pública que redundem em novas práticas curriculares, né? Ela estava sempre olhada a partir do que a gente poderia dizer da sua inserção temática sob perspectiva interdisciplinar, mas ainda muito rarefeita, diríamos assim, no cotidiano, nas práticas curriculares, ou via ação projeto, né, projetos de educação ambiental em perspectiva interdisciplinar, mas ainda muito focados naquela lógica, diríamos, personalista, e não em razão do lugar que esse professor que trabalha com educação ambiental via projetos ocupa, né, ou da sua vontade, mas da falta digamos assim, de iniciativas mais amplas e estruturantes do campo da política pública, que conduz os sistemas, né? Embora estejamos desde os anos 80, desde a Política Nacional de Educação Ambiental em 99, exigidos a termos de educação ambiental em todos os níveis e sistemas, isso não é uma realidade nacional. Então, a hora que o professor que trabalha com esse campo se retira a condição de manutenção das ações projetuais na escola, né? Assim, aí uma terceira perspectiva era, ainda como resultante dessa pesquisa, a lógica
de educação ambiental como disciplina especial. Isso já aparece, né, lá nos anos 2000. A gente tem experiência no próprio estado do Pará, de sistemas municipais que já fazem isso há mais de 10 anos, num exemplo, né? E o que a gente, hoje, em 2025, né, como que a gente olha para esses resultados? A gente diria que, a par dos avanços que nós temos conseguido, esse panorama ele não mudou muito, né? E apesar dos avanços teóricos e desse, digamos assim, assentamento da educação ambiental em perspectiva transformadora, em perspectiva crítica e emancipatória, a lógica que ainda preside essas práticas na ação escolar não consegue se associar de uma forma muito clara a essas perspectivas. E aí a gente acaba redundando naquelas práticas, diríamos, mais ecológico-preservacionistas, né? Se a gente pode separar as coisas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para a importância de pensar processos formativos que consigam, né, fazer com que o que a gente pensa possível educação ambiental se torne prática curricular efetiva. E aí a compreensão de currículo, né, em perspectiva mais ampla, usando um pouquinho as formulações da área, né, o professor Saviani falava um pouco da compreensão de currículo enquanto escola em movimento, né? Então, currículo que traduz uma compreensão de educação, diríamos, em perspectiva crítica, e a escola como esse espaço educador sustentável. E aí o professor Mauro citou, do ponto de vista da política nacional, o exemplo das conferências, né, Infantos Juvenis de Meio Ambiente, e esse é um exemplo muito importante, né, de uma perspectiva de verticalização de política, né, porque vem numa lógica, diríamos, de planejamento descentralizado e ascendente, porque vem da escola para a esfera municipal, estadual, chega na nacional e vira política pública, né? Porque se a gente olha, né, a trajetória histórica, Marco vai lembrar, Mauro também, que é em 2012 que o Estado brasileiro aprova e lança o que seria uma experiência mais estruturante de financiamento da educação ambiental, que é o Programa Escolas Sustentáveis. Né? Na primeira vez que vai aparecer lá, quem é da escola lembra, naquela aba do PDDE, possibilidade de financiamento de projetos para a educação ambiental, a partir, né, das experiências construídas pelas escolas que se envolveram nas conferências Infantos Juvenis de Meio Ambiente. Então, acho que esse é um dado importante e que pode dirigir um pouco esse campo da política pública em educação ambiental. Pensar processos formativos que dialoguem com a necessidade de olhar para a vida e superar essa invisibilização corrente das questões socioambientais, e, em se tratando da região amazônica, das questões regionais, né, e de como o processo de pertencimento, de construção identitária dessa região pode dialogar com essa prática curricular, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Superar essa lógica de um amparo muito mais focado em questões não necessariamente próximas, né? Então, pensar currículo nessa perspectiva e pensar a escola como esse lugar que materializa, né, uma ideia de currículo, e essa ideia precisa estar demonstrada na estrutura física da escola, no como ela dialoga com as questões socioambientais, precisa estar demonstrada na ação curricular propriamente, precisa estar demonstrada nos processos de gestão, né? E precisa estar, para além da unidade escolar, relacionada com a gestão dos sistemas, né? Com como o sistema entende importante essa prática, né, e essa política de educação ambiental. Então, eu queria cumprimentar a experiência que vem sendo desenvolvida, né, e, objetivamente, nem tudo é necessariamente dirigido sem problemas, ao contrário, os problemas eles existem e vão se apresentar, e é dentro desse exercício de enfrentamento dos problemas que a gente vai avançar.
né? E diríamos que a experiência que está colocada aqui ilustra para a gente uma primeira experiência de efetiva implantação sistêmica, né? De um convite a essa compreensão, né? E aí o que eu queria afirmar é a importância de tratar essa experiência como um lugar também, né, de diálogo com e a partir dela, com perspectivas que traduzam para esse componente curricular obrigatório a necessidade do diálogo interdisciplinar, do diálogo com a formação integral de todos os profissionais da rede estadual, das redes municipais que fazem adesão à proposta, porque aí a gente avança, né, para essa compreensão necessariamente mais ampla da importância da educação ambiental, para que o professor do componente curricular não se sinta sozinho, não é? E se sinta amparado por um processo formativo que dialogue com a escola inteira, né? Para que a gente efetivamente consiga fazer desse Estado e dessa política algo que consiga dialogar com as experiências do país inteiro, de modo, inclusive, a iluminar, de alguma forma, né, iluminar essas experiências, né, a partir do que esse Estado está fazendo, né? Então, nesse sentido, e Mauro fez uma pontuação importante, o Estado do Pará ele é pioneiro em muitas coisas, né, na adesão a práticas dessa natureza, e aí, voltando aos anos 90, sob os auspícios da Eco 92, eu não posso deixar de citar a história, né, está na trajetória da educação ambiental nesse Estado, é dos anos 90, a criação do que foi o primeiro sistema municipal de educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, regulado por legislação específica, numa experiência na Prefeitura de Belém, que cria a Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental, Escola Bosque, professor Edorf Moreira. Então, desde lá, quer dizer, você já vem, e a ideia da Escola Bosque era exatamente que ela conseguisse irradiar práticas de educação ambiental para o sistema inteiro, né? Porque superando essa lógica de projetos e ações piloto, porque a ideia que a gente, né, quer ver instituída é a ideia de que a educação ambiental precisa estar vista de forma estruturante em todos os sistemas, em todas as escolas, né? Então, a alusão à experiência de Belém vai nos dizer que o Pará tem uma trajetória importante, é também do início dos anos 80, professor Marcos Sorrentino, a criação do que a gente chamava CINEA, que era a Comissão de Educação Ambiental, e isso no âmbito da SEDUC, anos 90, né? E que depois inspirou o Ministério na composição das CIEAs. Então, eu diria que a gente tem uma trajetória importante, que precisa ser respeitada, e tem a ver com a construção de diálogo, né, com saberes que são múltiplos, que estão aqui colocados, estejamos nós nas universidades, estejamos nós nas nossas comunidades de práticas, nas nossas escolas, na periferia urbana de Belém, ou na floresta de Cachoanã, lá no Marajó. Então, assim, é desse lugar de construção que eu queria colaborar com essa discussão, e aí, me dirigindo para finalizar, aludindo a um processo de formação que a gente está desenvolvendo junto ao Ministério da Educação, e que demonstra essa preocupação com a afirmação da Política Nacional de Educação Ambiental, a partir da direção do órgão gestor dessa política, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação, que é um curso de aperfeiçoamento em educação ambiental para profissionais de educação básica do entorno de unidades de conservação. E por que é esse curso, né? Porque nós, dos sistemas educacionais, precisamos aprender melhor com os saberes colocados, né, nas práticas, nos territórios que vivem de forma mais aproximada, diríamos, essa relação com a compreensão de que a gente precisa, para falar de conservação ambiental, para falar de proteção à biodiversidade, dialogar com valorização e respeito
aos saberes, à sociodiversidade. Então, esse curso ele parte dessa perspectiva para o diálogo com as questões que se colocam para nós, do ponto de vista das crescentes tragédias e emergências climáticas, né? Então, esse curso dialoga com uma perspectiva de currículo que consiga se encontrar com uma escola minimamente, diríamos, preparada do ponto de vista dialógico para o enfrentamento dessas questões. Então, esse é um curso que hoje atinge e se relaciona com 1.060 profissionais dos estados do Pará, Amapá e Maranhão, né? E nossa perspectiva de resultado é gerar com eles processos e produtos pedagógicos, né, que dialoguem com essas temáticas todas. E aí queria, portanto, me dirigir à finalização dessa nossa conversa inicial, porque a gente se propôs a falar um tempo mais limitado, dizendo que, para além de tudo que a gente já formulou, do ponto de vista teórico, dos estudos, né, a gente, para enfrentar o que está sendo posto para nós, do ponto de vista da necessidade de construção de uma outra racionalidade para encontrar os problemas e tentar superá-los, a gente precisa um pouco mais do que acessar conhecimento para emancipação, né? A gente precisa compor vontade de emancipar. A gente acessa conhecimento para transformar, mas a gente precisa compor vontade para que essa transformação se coloque em campo, né? Vontade passa por projeto que é individual, mas é coletivo, né? Passa por compreensão do que a gente está vivendo hoje e de que lugar nós queremos construir para o que a gente poderia dizer, em hipótese, do não esvaziamento do futuro. Então, é para agora, né? Educação ambiental é para agora. Muito obrigada. Obrigado, professora Marilena. Passa agora para o professor Marcos Sorrentino. Fique à vontade, professor. Bom, primeiro agradecer a oportunidade da fala, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e dizer que ontem eu ouvi uma professora da Federal do Pará falando de um método que eles desenvolveram aqui em instituições, tanto de ensino formal como fora das escolas, que fala do rio de problemas e o barco dos sonhos. E aí eu estava olhando aqui, e às vezes eles modificam, né? Às vezes é o rio dos sonhos e o barco dos problemas. Aí eu fiquei pensando, será que o Curupira quer entrar aqui no barquinho dos sonhos? Será que a nossa mudinha de açaí quer entrar no rio de problemas ou no barco de sonhos? Será que a água que está aqui quer fazer parte conosco desse rio de sonhos, desse barco de sonhos? Será que todos esses sonhos enunciados desde a década de 80, como a Marilena colocou, ou antes, né, o movimento de contracultura dos anos 60 enunciava questionamentos profundos à cultura hegemônica de então, do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, e dizia, não queremos esse futuro que as guerras mundiais anunciaram. Não queremos esse processo de industrialização concentradora de poder, de riqueza para uns e de pobreza e miséria para muitos. No entanto, continuamos nesta trajetória hegemônica de degradação social, ambiental e humana. Continuamos a acumular conhecimento científico, tecnológico, a acumular bens materiais que demonstram uma humanidade, uma espécie humana muito competente. Eu estou
hospedado num navio transatlântico com 12 andares, com milhares de pessoas. Eu falo, como é que consegue mobilizar pelos oceanos mais de 5.000 pessoas dentro dele, com toda aquela estrutura? Então, a nossa humanidade é fantástica, sob um certo ponto de vista. No entanto, ela tem muitos problemas e muitas dificuldades para continuar a navegar por esses mares do planeta Terra. A nossa humanidade enfrenta dificuldades extremamente urgentes para continuar a coexistir com as demais espécies deste planeta. Se a nossa humanidade não reconhecer a importância dessa fragilidade que está em nossas mãos, da vida de uma mudinha de açaí, da vida de uma semente, a nossa humanidade está fadada ao fracasso. Nós queremos falar sobre uma educação ambiental que ajude as crianças, os jovens, os humanos a compreender isso. As disciplinas que nós estamos criando, os projetos que nós estamos criando, estão tendo essa potência de mudar valores, de promover mudanças culturais na nossa humanidade? Ou nós continuamos a enxugar gelo, continuamos a fazer mais do mesmo? O que no ano 60 se reivindicava, nos anos 70, com Estocolmo e com tantas iniciativas posteriores, implementamos, foi suficiente para mudar culturas e valores? Me parece que não. Nós fizemos uma conferência nacional infanto-juvenil pelo meio ambiente, com crianças vindo do Pará e de mais 8.500, 8.600 escolas de todo o Brasil. As crianças produziram uma carta de compromissos desses adolescentes para o presidente da República. O presidente da República, no primeiro dia aqui de autoridades, entregou para os demais presidentes de todos os países a carta de compromisso dos adolescentes do Brasil. E nós podemos dizer que está se modificando alguma coisa? Ou temos expectativa que essa COP30 vai modificar o rumo desse barco? Me parece que na caminhada que estamos, não será suficiente. Então, por maior que seja o entusiasmo do Mauro no relato das iniciativas que estão sendo feitas aqui no Pará, por maior e mais importante que seja o relato da professora Marilena Loureiro sobre as diversas iniciativas que já ocorreram em Belém e no estado do Pará, e eu diria o mesmo no Brasil inteiro, e na Índia, e nos Estados Unidos, e na Espanha, em todo o planeta, existem iniciativas. No entanto, nós continuamos a perder de goleada para a degradação social, ambiental e humana. Como é que somos realistas e, ao invés de nos vangloriarmos de uma conquista como essa, de 8.000 escolas terem feito a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, ao invés de ficarmos felizes de 450 crianças reunidas em Brasília terem elaborado a Carta de Compromissos, ao invés não, para além, é importante comemorarmos, a apresentarmos o que foi conquistado. No entanto, precisamos ser realistas e visualizar que isso não é suficiente. Se não existirem políticas públicas comprometidas com dar escala ao que nós estamos fazendo, nós ficaremos eternamente presos às experiências piloto de um município, de um estado, de um país, mas na soma a degradação continua a correr solta. Como é que fazemos o enfrentamento para dar escala, para serem os 144 municípios do Pará a fazer educação ambiental
com esse entusiasmo que o Mauro relatou aqui, que anima a política pública de educação ambiental no Pará. Eu estou vindo agora lá na COP, na Zona Verde, havia um stand, um pavilhão organizado pela UNAMAS, com o MEC, e tinham uma roda de conversa com crianças do Pará. E eu ouvi e me emocionei, chorei com o depoimento de crianças falando sobre a educação ambiental na escola. Crianças falando sobre as ilhas de Abaetetuba, com condições extremamente precárias em cada escola. E fazendo a crítica, dizendo, não adianta termos aula de educação ambiental se nós não temos infraestrutura na escola. Não adianta nós termos aula por meios virtuais se nós não temos um professor para dialogar conosco sobre as questões climáticas que nós enfrentamos em cada ilha de Abaetetuba. Depois um jovem de Ananindeua falou a mesma coisa, depois um jovem aqui de Belém, de um bairro periférico, disse a mesma coisa semelhantes. E isso não é nenhuma crítica ao governo do Pará, à Secretaria de Educação do Pará ou à Universidade Federal do Pará, que, com tantos trabalhos de extensão bem conduzidos e vigorosamente comprometidos com a população do Pará, realizam. Não é crítica, porque isso acontece em todo o Brasil, acontece em todo o planeta. Eu fui professor universitário durante 40 anos da minha vida, fui professor em sala de aula em ensino fundamental, ensino médio, e sei de toda a boa vontade, toda a energia, todo o investimento, às vezes colocando dinheiro até do bolso para viabilizar iniciativas em sala de aula. Mas por que nós continuamos a perder de goleada para a degradação? Volto, então, para tentar puxar esse fio da meada, que pode ser que eu esteja equivocado, mas a trilha que eu estou perseguindo nos últimos anos é: precisamos dar escala. Se nós não dermos escala, e dar escala é por meio de política pública, mas política pública que seja animada por uma filosofia. E a filosofia é a filosofia que pensa na sensibilidade para com as sementes. Para que semente não seja algo que a criança aprende desde pequena a jogar no lixo quando come uma fruta. E em áreas urbanas, mais ainda. Né? Quem vive em área rural ainda joga semente na terra. Para que a criança e o jovem e o adulto compreenda a importância da água. Que água boa não é a água em garrafinha de plástico. A minha mãe, não faz tantos anos assim, quando eu era pequeno, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, e eu queria ajudar na economia familiar, e eu falava que eu sou de São Paulo capital, era um bairro operário que eu morava, e eu queria ir para a calçada, na frente das fábricas, vender água para os operários. Minha mãe dizia, água não se vende, Marcos. Água é sagrada. Água a gente dá. Em menos de 60 anos, virou óbvio o comércio da água. Eu estive uma vez em Manaus com o dono da repetidora da Globo, que pediu que eu fosse na beira do Igarapé dos 40 para falar sobre o Rio Tietê em São Paulo. E eu falei, por que o senhor quer isso, o senhor Felipe, se não me engano? Ele disse, porque eu sonho com um dia navios aportando aqui em Manaus e enchendo de água, ao invés de petróleo, para vender para o mundo inteiro a água. Ele era inteligente. Ele via o que tinha na bioeconomia amazônica para fornecer para o mundo. Para minha mãe, ele seria censurado, porque ele queria vender água. Nós precisamos dialogar sobre isso. Qual é a filosofia que nos anima? Que tipo de sociedades nós queremos construir? E como é que, entre a filosofia e a política pública, nós construímos procedimentos materiais e procedimentos pedagógicos capazes de implementar esse tipo de sociedade? Dar escala
por meio de políticas públicas, exige, primeiro, o diálogo sobre onde queremos chegar. Segundo, como é que nós caminhamos para isso. Não é sobrepondo conteúdo atrás de conteúdo, como se faz com a vulgarização do que é educação ambiental. Os conteúdos podem ser modificados, o que nós precisamos é buscar os valores mais profundos que permitirão uma nova cultura da terra, com T maiúsculo, da terra com T minúsculo, dos nossos corpos e dos nossos territórios. Essa nova cultura, ela exige alguns conhecimentos, alguns conceitos que estão na base da degradação da água, da degradação das sementes e das mudas de árvore, da degradação dos encantados, da mitologia, do diálogo com a ancestralidade. Essas degradações todas são irmãs entre si, porque elas estão bebendo de uma mesma filosofia, de uma mesma perspectiva de felicidade, de melhoria da condição, dos propósitos humanos. Nós precisamos e podemos dialogar sobre isso, e ao fazermos esse diálogo, nós precisamos e podemos decodificar os valores básicos que precisam ser trabalhados. Eu arriscaria dizer aqui, um valor básico que precisa ser trabalhado, que está na base da educação e da política, é o diálogo. Como é que nós cultivamos o diálogo nas nossas escolas? Não é só com transmissão de conteúdo, não é prescrevendo comportamentos, não é com um ensino livresco, mas é com a prática, o exercício do diálogo cotidianamente entre professores e estudantes, entre os servidores de uma forma geral, não tratando os servidores como escravos, que muitas vezes a gente vê esse tipo de comportamento, não tratando o estudante como um depósito de conteúdo. O John Dewey, e agora eu vi que a Soka Gakkai trabalha com o mesmo princípio. O fundamento da educação é as pessoas serem felizes. Não é simples. Como é que a gente faz uma criança feliz se nós ficamos trabalhando com o medo da reprovação, com o medo de não passar no vestibular, né? Aos 6 anos de idade já se trabalha o aprendizado de conteúdo a partir do medo de não passar no vestibular. Não estou querendo jogar tudo que a gente tem construído fora, mas nós precisamos resgatar valores que são fundamentais. E a dialogia é um valor fundamental. O pertencimento é um valor fundamental. O sentimento de comunidade, de identidade, a potência de agir são valores fundamentais que precisam animar toda e qualquer incursão no campo da educação. Acabou de entrar aqui, entre nós, a Raquel Treiber, que foi uma das principais protagonistas do programa Escola Sustentável. E ela, junto com o diálogo que promoveu na sociedade brasileira, enunciava que uma escola sustentável é uma escola que compreende que currículo não é só disciplina. O processo curriculante é toda a vida que a criança, os professores vivenciam como aprendizado. Então, uma escola sustentável é aquela que tem uma gestão dialógica, uma gestão participativa. Uma escola sustentável é aquela que constrói os seus prédios de forma acolhedora. Os meus filhos estudaram, todos eles, em escola pública a vida inteira. E eu conheço muito bem as dificuldades de uma escola pública que não tem filtro, ou tem 1 ou 2 filtros de água, e as crianças passam o horário do intervalo inteiro na fila para conseguir pegar a água filtrada. Conheço muito bem uma escola que tem janelinhas pequenas e não tem ar-condicionado, num calor de 34, 35 até 40 graus. E as crianças ficam ali tentando aprender alguma coisa. Eu aqui nessa COP não consigo aprender mais nada,
pelo calor que está me derrubando. Chega final do dia, 5 horas da tarde, eu estou querendo uma cama, e um chuveiro e nada mais. Como é que a gente quer que as nossas crianças aprendam? Eu vi esse depoimento de criança lá, a Raquel estava junto, a criança falando, e choramos junto, falando que às 2 horas da tarde, eles deveriam ser dispensados da escola, porque a escola não tem nem ventilador, muito menos ar-condicionado. Então, nós precisamos olhar com realismo para tudo isso, a despeito de todas as propostas que temos que construir, e precisamos elogiar o Estado do Pará e quem está assumindo esse desafio de fazer educação ambiental na escola, mas precisamos compreender que a educação ambiental, como política pública, precisa enfrentar as causas estruturantes da deseducação ambiental, da degradação socioambiental. Então, dar escala às políticas públicas exige nós pensarmos nos 144 municípios do Pará, nos 5.570 municípios desse Brasil, na diversidade que tem em cada um deles e como é que a gente constrói a escola sustentável nos 4 eixos que já foram enunciados em 2012 pelo Programa Escola Sustentável. O eixo da gestão, o eixo do currículo no sentido estrito, das disciplinas, da interconexão entre elas, o eixo das construções dessa instituição e o eixo da relação com a comunidade, do aprendizado junto com a sociedade. Então, em todos esses eixos, nós precisamos buscar a sustentabilidade como testemunho para que o processo educador socioambientalista se realize plenamente. E eu quero finalizar dizendo que falar sobre isso é fácil. O difícil é nós, como gestores públicos, e vocês podem dizer facilmente, está falando tudo isso, mas ele está lá no órgão público, que é o órgão gestor da educação ambiental no país, e por que não faz isso? Por que ele não implementa política pública com capacidade de chegar a todas as 162 mil escolas desse país, com essa perspectiva dos 4 eixos se implantarem? E mais, eu não estou no Ministério da Educação, estou no Ministério do Meio Ambiente. Então, além de ser solidário com o Ministério da Educação, nessa perspectiva, é compreender que a escola sozinha não educa a criança. É necessário que toda a sociedade se apodere dessa responsabilidade. O que nós, no Ministério do Meio Ambiente e no setor de Educação Ambiental e Cidadania, estamos fazendo para chegar a todos os municípios, para eles serem solidários com as escolas, para processos educadores serem radicais no sentido de mudança de valores, de comportamentos, de cultura como um todo? Como é que a gente faz isso? Eu não vou relatar aqui o que nós estamos fazendo, porque é muito pouco o que nós estamos fazendo. Eu só vou dizer para vocês 4 sintomas desse processo de deseducação e de despolitização pública que não nos permite fazer isso. E que, se todos nós não nos debruçarmos sobre isso e buscarmos solidariamente formas de superar essas mazelas das políticas públicas, elas continuarão assim. Nós só, a cada 4 anos, elegeremos o menos ruim dos candidatos para ele dizer que vai fazer um monte de coisa e não conseguir fazer, porque os gestores públicos não conseguem enfrentar o problema da descontinuidade da política pública, e eu acho que esse é o maior mal das políticas públicas. Cada governante, não precisa ser nem o presidente, o governador ou o prefeito, mudou o diretor da escola, mudou o prefeito, mudou o secretário de meio, já muda a política. Cada um quer deixar a sua chancela ali como sendo uma política dele. Então, descontinuidade precisa ser, na área de educação em especial, de obra é grave, né? Investiu 2 bilhões numa obra, aí chega o outro governante e ela fica aquele elefante branco. Mas em educação é mais grave ainda, porque o processo educador precisa de anos para se realizar. Então, não pode qualquer governantezinho, qualquer gestorzinho de plantão
mudar política pública. Mas para que ela não seja mudada, ela precisa ser amplamente pactuada com a sociedade, porque aí a sociedade faz controle social. Para além da descontinuidade, nós precisamos enfrentar a fragmentação, a pulverização das políticas públicas. Não pode ter uma política federal, uma política estadual, uma política municipal, cada uma correndo para um lado. Não pode ter na esplanada dos ministérios, cada ministério fazendo a sua política pública. Para a educação ambiental, nós precisamos ter coordenação, articulação das políticas públicas, para enfrentar a fragmentação e a pulverização. Eu vou parar por aqui, porque a tendência é a gente falar demais e ficar tudo como palavras ao vento. Vamos nos debruçar somente sobre essas duas provocações: descontinuidade, fragmentação, pulverização das políticas públicas, para começarmos a colocar no nosso repertório de final de ano, na ceia de Natal, na reunião de família, como é que a gente exige políticas públicas que tenham essas qualidades de permanência, de continuidade, de trabalho com a totalidade, que deixem de se contentar com o piloto, o projeto piloto, e que sejam articuladas entre si. Um abraço e obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Marcos Sorrentino. Uma honra estar aqui presente nessa mesa, né? Poder aqui compartilhar esse momento com o professor Marcos e a professora Marilena. Bem, pelo nosso adiantar da hora, pessoal, infelizmente a gente não vai poder abrir, né, para as considerações. Não sei se a professora Marilena concorda, o professor Marcos Sorrentino, né? Mas, assim, a gente queria agradecer imensamente a todos que estão acompanhando aí pelo canal do YouTube da USP, né, que é a grande parceira nossa nesse evento, né, e também vai ficar salvo aí no canal do YouTube. Tenho certeza que o chat lá vai ficar também, né, à vontade. E se a gente se coloca à disposição, eu na condição aqui da Secretaria de Estado da Educação, tenho certeza que a senhora Marilena, o senhor Marcos Sorrentino, a quem puder, né, lá compartilhar suas inquietações, suas colaborações, a gente, né, terá um enorme prazer de dar a devolutiva. Então, eu queria mais uma salva de palmas na sua mesa, então aqui a gente encerra. E agradecer a presença dos dois professores. Eu tenho um presentinho aqui, lógico, né? Um presentinho da Secretaria de Educação, não pode deixar passar.